Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é Terça dos Mistérios e Civilizações. Olá, a cultura Nok, uma das civilizações mais antigas e intrigantes da África Ocidental, floresceu no que hoje é o centro da Nigéria, entre aproximadamente 1500 a.C. e 300 d.C. Conhecida por suas esculturas de terracota, que estão entre as mais antigas e sofisticadas da África subsaariana, e por seu pioneirismo na metalurgia do ferro. Os Nok deixaram um legado que continua a fascinar arqueólogos, historiadores e amantes da arte. A cultura Nok habitou uma vasta região no planalto central da Nigéria, abrangendo os estados modernos de Kaduna, Plateau e Kogi. Seus sítios arqueológicos estão espalhados por uma área de cerca de 500 km², entre os rios Níger e Benue, uma zona de transição ecológica entre as savanas do Sahel e as florestas tropicais. A cultura foi batizada em homenagem à vila de Nok, onde em 1928 o tenente-coronel britânico John Dent Young descobriu acidentalmente uma estatueta de terracota enquanto minerava estanho. Desde então, centenas de sítios foram identificados, com destaque para Taruga, Samum, Dukia e Katsina Alá, onde foram encontrados fornos de fundição de ferro, ferramentas e mais artefatos. A localização estratégica dos Nok os colocava em contato com diferentes grupos culturais, o que influenciou suas práticas e interações. A cultura Nok é datada de aproximadamente 1500 a 300 d.C., com seu auge entre 1000 a.C. e 500 a.C. Essa civilização é considerada uma das primeiras da África Ocidental a dominar a metalurgia do ferro, marcando a transição da Idade da Pedra para a Idade do Ferro na região. A datação das estatuetas é feita principalmente por termoluminescência, uma técnica que mede a luz emitida por cristais na argila para determinar quando ela foi aquecida pela última vez. O declínio dos Nok, por volta do século IV d.C., permanece um mistério. Algumas teorias apontam para mudanças climáticas que podem ter afetado a agricultura, esgotamento de recursos como madeira para fornos, desmatamento, erosão do solo, conflitos internos ou externos, doenças ou migrações como possíveis causas. O que mais chama a atenção na cultura Nok são suas esculturas de terracota, que retratam figuras humanas e, em menor quantidade, animais como elefantes, cobras e pássaros. Essas estatuetas variam de pequenos amuletos de poucos centímetros a figuras de até 1 metro de altura. As figuras humanas apresentam características estilizadas, olhos grandes e triangulares, muitas vezes perfurados, sobrancelhas arqueadas, narizes largos e lábios proeminentes. Os rostos têm uma expressão serena e enigmática, quase hipnótica, com alguns mostrando olhos semicerrados ou fechados, o que pode simbolizar meditação, transe ou conexão com o mundo espiritual. Os Nok davam grande atenção aos detalhes dos penteados e adornos. Muitas figuras exibem cabelos elaboradamente trançados ou penteados, em formas geométricas, além de joias como colares, brincos, pulseiras e contas, que podem ter sido feitas de conchas, pedras semipreciosas ou ferro. Algumas estatuetas mostram figuras com barbas ou bigodes, sugerindo diferenciação de gênero ou status social, enquanto outras apresentam cicatrizes faciais ou marcas no corpo, possivelmente sinais de identidade étnica, iniciação ou beleza, semelhante às práticas de
escarificação vistas em grupos modernos da África Ocidental, como os Yorubá. As figuras, frequentemente, estão em posições sentadas ou ajoelhadas, com mãos nos joelhos ou no queixo, o que pode indicar um significado ritualístico ou cerimonial. A terracota era feita com argila local, misturado com materiais como quartzo ou mica, para aumentar sua durabilidade, moldada à mão e cozida em fornos rudimentares. A superfície das estatuetas era polida e, em alguns casos, decorada com incisões ou padrões geométricos. Algumas figuras apresentam cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao corpo, o que pode ter sido uma escolha estilística para enfatizar a importância da cabeça como sede da alma ou do intelecto, uma crença comum em muitas culturas africanas. Curiosamente, algumas estatuetas foram encontradas quebradas intencionalmente, o que pode indicar que eram destruídas como partes de rituais, talvez para liberar o espírito que representavam. A arte Nok é rica em simbolismo. Os animais representados, como elefantes, cobras e pássaros, podem ter tido significados totêmicos ou espirituais. A cobra, por exemplo, é frequentemente associada à fertilidade e à renovação em culturas africanas, enquanto o elefante pode simbolizar força e poder. Algumas estatuetas mostram figuras com doenças ou deformidades, como elefantise, o que pode indicar que os Nok representavam a realidade de sua sociedade. A escolha de formas geométricas e a estilização dos traços faciais também têm semelhanças com a arte de outras culturas africanas, como as figuras de Ife e Owo, que surgiram séculos depois, sugerindo um legado artístico duradouro. Os Nok foram pioneiros na metalurgia do ferro na África Ocidental, dominando essa técnica por volta de 500 a.C. Em sítios como Taruga e Samundukya, arqueólogos encontraram fornos de fundição em formato de poço, com dutos de ventilação para controlar o fluxo de ar, capazes de atingir temperaturas de cerca de 1200 graus Celsius, necessárias para fundir o minério de ferro. A produção de ferro era usada para fabricar ferramentas agrícolas como enxadas e armas, como pontas de flecha e lanças, indicando que os Nok se dedicavam à agricultura, caça e possivelmente conflitos. Além do ferro, os Nok usavam ferramentas de pedra polida, como machados e lâminas, sugerindo uma transição gradual entre tecnologias ou uma preferência por ferramentas de pedra para tarefas específicas. Como o trabalho com madeira ou couro, sua cerâmica também era avançada. Eles controlavam a temperatura de queima com precisão para evitar rachaduras. Utilizando fornos abertos e poliam as superfícies para um acabamento liso, demonstrando conhecimento sofisticado de pirotecnologia. Embora não tenhamos registros escritos, os achados arqueológicos sugerem que os Nok eram um povo agrícola, vivendo em comunidades sedentárias. A presença de grandes estatuetas e a complexidade de sua arte indicam a existência de artesãos especializados, o que implica uma divisão de trabalho e, possivelmente, uma sociedade hierárquica com líderes ou elites. As estatuetas mostram figuras com adornos que podem indicar status, e a uniformidade estilística da arte sugere uma cultura coesa com tradições bem estabelecidas. Os Nok viviam em aldeias pequenas, com casas feitas de barro e palha, típicas de regiões tropicais. Escavações em sítios como Katsina-Alá revelaram fundações circulares de casas, com pisos compactados e buracos para postes de sustentação. Algumas aldeias tinham áreas comuns que podem ter sido usadas para atividades coletivas, como mercados ou cerimônias. A densidade dos sítios arqueológicos indica que essas comunidades eram interconectadas, possivelmente formando uma rede de vilarejos, com
com laços familiares ou comerciais. Os Nok eram agricultores e sua dieta era baseada em cultivos locais, adaptados ao clima semiárido da região. Eles plantavam milhetes, como o sorgo e o milhete de pérola, além de leguminosas como o feijão fradinho, Vigna unguiculata, que ainda é um alimento básico na Nigéria moderna. Há evidências de que domesticavam animais, como cabras e galinhas, e que complementavam a dieta com caça e coleta de frutos silvestres, como o carité, que fornece uma manteiga nutritiva. A cerimônia Nok inclui potes e recipientes que provavelmente eram usados para cozinhar e armazenar alimentos, como grandes potes enterrados para guardar grãos durante a estação de seca. Eles cozinhavam grãos em forma de mingaus ou bolos, e a carne, quanto disponível, era assada ou cozida. As estatuetas de terracota sugerem que os Nok tinham um sistema de crenças complexo. A ênfase em figuras humanas estilizadas pode indicar um culto aos ancestrais ou a divindades. Alguns estudiosos acreditam que as estatuetas eram usadas em rituais de fertilidade, já que a agricultura era central para sua sobrevivência, enquanto outros sugerem que tinham um papel em cerimônias funerárias, talvez como oferendas ou representações dos mortos. A posição das figuras, muitas vezes ajoelhadas ou com as mãos em gestos específicos, pode ter um significado simbólico, como reverência ou súplica. A ausência de grandes templos ou estruturas religiosas sugere que os rituais eram realizados em espaços domésticos ou ao ar livre. A escassez de restos humanos e cemitérios bem preservados leva alguns pesquisadores a especularem que os Nok podem ter cremado seus mortos. Os Nok não viviam isolados. Sua localização os colocava em uma posição estratégica para o comércio e a troca cultural. Há evidência de que participavam de redes de comércio regionais. Contas de vidro encontradas em alguns sítios podem ter sido importadas de regiões mais ao norte, possivelmente através de rotas que conectavam o Saara ao interior da África Ocidental. A presença de minério de estanho na região de Jos levanta a possibilidade de que os Nok explorassem esse recurso, que pode ter sido um item de troca, já que o estanho, quando combinado com cobre, forma o bronze. Embora não haja evidências diretas de que os Nok produzissem bronze. Os Nok também podem ter tido contato com culturas do leste, como as do Vale do Nilo, devido a semelhanças estilísticas entre suas estatuetas, e algumas esculturas egípcias, como o uso de olhos perfurados e formas geométricas. Embora não haja provas de contato direto, essas semelhanças podem indicar uma difusão cultural através de rotas comerciais ou migrações. Alguns estudiosos acreditam que os Nok são ancestrais de culturas posteriores na região, como os Igbo e os Yorubá, embora essa conexão ainda não seja totalmente comprovada. Os Nok viviam em um ambiente de savana arborizada, com estações bem definidas de chuva e seca. Eles desenvolveram estratégias para lidar com esse clima, como o cultivo de grãos resistentes à seca e a construção de sistemas de armazenamento para alimentos. A exploração de recursos naturais, como argila e o minério de ferro, moldou sua relação com o meio ambiente. No entanto, o uso intensivo de madeira para fornos de fundição e cerâmica pode ter contribuído para o desmatamento e a erosão do solo, causada por práticas agrícolas intensivas. Pode ter impactado a produtividade das terras ao longo do tempo, possivelmente contribuindo para seu declínio. Por volta de 300 d.C., a cultura Nok desapareceu, e as razões para isso ainda são incertas. Além das mudanças climáticas e do esgotamento de recursos, outras teorias apontam para conflitos, doenças ou migrações. Apesar de seu desaparecimento, o impacto dos Nok é inegável. Eles foram pioneiros na metalurgia do ferro na África Ocidental, e sua arte influenciou gerações futuras. As estatuetas Nok têm semelhanças estilísticas com a arte de culturas posteriores como Ifé e Owo,
sugerindo que os Nok deixaram um legado artístico duradouro. Há também especulações sobre a sua relação com o surgimento de estados mais tardios na região, como o Império de Kanem-Bornu ou o Reino de Owo, embora não haja evidências diretas. Há muitos mistérios sobre os Nok que os arqueólogos esperam resolver. Não sabemos como era sua língua, ou se eles tinham um sistema de escrita rudimentar. A ausência de cemitérios bem preservados dificulta o estudo de suas práticas funerárias. Também não está claro como os Nok se relacionaram com culturas posteriores na região. A descoberta do sítio de Taruga em 1960 foi um marco, pois confirmou que os Nok dominavam a metalurgia do ferro, muito antes do que se pensava. Mas ainda há lacunas em nosso entendimento sobre sua sociedade e crenças. A cultura Nok é um testemunho da riqueza e da complexidade das civilizações africanas antigas. Suas esculturas de terracota, com seus rostos expressivos e detalhes minuciosos, sua tecnologia avançada, como a metalurgia do ferro, e sua sociedade agrícola coesa, oferece um vislumbre de um povo que há mais de 2000 anos deixou uma marca indelével na história da humanidade. Apesar dos desafios para preservar seu legado, os Nok continuam a inspirar e a nos lembrar da importância de estudar o passado para entender melhor quem somos. Sua arte, tecnologia e cultura ecoam até hoje, conectando o passado ao presente de maneira profunda e significativa. E se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.